Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta Arapiraca. Muito bem. Queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, eu me chamo Klaus Marques, eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Arapiraca. Estamos aqui em mais um episódio do Desperta Arapiraca. E hoje eu tenho uma grata satisfação de estar aqui com meu amigo particular, um pastor homem de Deus, pastor Adilson Tavares. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fé, Graça e Paz. Seja muito bem-vindo, pastor. Pastor Klaus, a paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz da parte do nosso Deus para todos vocês. Para mim é um prazer imenso estar aqui nessa tarde, com certeza debaixo de uma proteção divina e guiados pelo Espírito de Deus, aqui chegamos para compartilhar. Maravilha. Essa graça do Pai, esse amor fraternal. Para mim é uma honra poder estar aqui contigo nessa tarde. Amém. Jesus. Nos conhecemos já há bastante tempo, né, pastor? Muitos anos. Uma satisfação imensa estarmos juntos. Fez parte da minha história, continua fazendo. Amém. Foi o pastor que nos ordenou ao chamado pastoral, né, a convite, aceitou esse convite com muito bom grado e fez parte do início do nosso ministério, né, quando nós começamos ali no Parque Ceci Cunha, nossa igrejinha, pequenininha, mas uma igreja em família, uma igreja evangelística, e o Senhor tem nos dado crescimento. Eu sou muito grato a Deus, porque eu tenho certeza que não são todas as pessoas que têm essa credibilidade para que a gente imponha as mãos e ore por elas, para que elas sejam ordenadas, né? Então, sou muito grato. Eu quero já iniciar agradecendo pela sua vida, né? Desde adolescentezinho, pregando a palavra e sempre tendo o Senhor como referência. Me permita, eu lembro uma vez que o Senhor foi pregar na cidade de Teotônio Vilela. E a gente foi de ônibus à igreja, né? Alguns foram de ônibus. E eu me lembro muito bem da pregação de Gideão. Olha, eu era adolescentezinho, acho que tinha uns 14, 15 anos de idade. O senhor lembra desse dia? Creio que sim, pastor. São muitas pregações. Pastor Jeremias, Isso, na época, lembro Jeremias. Desse dia. Foi uma bênção de Deus, foi uma bênção de Deus. Pois é. E eu louvo a Deus, pastor Klaus, por assim ter parte nesse ministério juntamente contigo. Existem pessoas que, quando nós olhamos, o Espírito do Senhor testifica conosco que a pessoa é de Deus, que tem uma chamada de Deus. Nós sabemos que nós, como pastores, nós temos que pensar antes de impor as mãos. Sim. Para não fazer, como a Bíblia diz, de uma forma precipitada. Verdade. A ninguém impõe as mãos precipitadamente. Mas existem pessoas que o Senhor ele nos direciona, ele nos revela que há uma chamada. E quando chega o tempo, Deus ele prepara tudo. Naquela noite que nós estávamos lá na igreja ordenando o Senhor, o Espírito de Deus me fez sentir isso. Eu saí dali muito feliz. Amém. Porque sabia que ali estaria começando uma história ministerial. Sabia que ali o Espírito de Deus ia movimentar não só a sua vida, como a vida de uma família inteira. E hoje nós vemos os frutos dessa fé, nós vemos as almas se convertendo, o evangelho sendo pregado, anunciado. Que bênção estamos aqui nessa tarde. É Deus quem prepara esse momento, esse local, essa oportunidade. E isso mostra que quando a obra é do Senhor, ela cresce, ela prospera. Eu fico muito feliz por saber que Arapiraca, nossa cidade de Arapiraca, ela é um campo fértil. Verdade. E basta somente fazer a obra do Senhor com sinceridade, com amor no coração. É isso que faz você ir para as ruas, fazer o que poucos pastores fazem, né? Uma coisa que Deus tem cobrado de mim. Vou estar indo na próxima segunda. São as obras antigas, né? Isso. Vou estar indo na próxima segunda-feira agora também às ruas, ali no centro da cidade, da prefeitura, com um grupo de obreiros para estar anunciando, né, a palavra. Mas há uma carência nessa área. Sim. E Deus ele tem levantado alguns, João Batista, né?
Deus ele tem levantado profetas que saem para o campo de guerra espiritual para ganhar almas para Porque o se reino de expor Deus. publicamente, né, você não sabe o que está vindo do outro lado. Pode haver uma rejeição, pode haver uma luta, né, em um espaço público que a gente está percebendo que cada vez mais as leis estão sendo endurecidas para reprimir esse tipo de ação nas ruas, né, de expressão da fé. Persegue-se a igreja e não se pode falar de certos setores. No entanto, todo mundo tem a sua crítica à igreja. Sim. Então, quanto mais aberta, Mas ela mais cresce. cresce. Eu estava meditando, pastor Cláudio, sobre isso ontem, conversando com o obreiro, a respeito dessa liberdade que está se tornando restrita, mas quando nós conhecemos a história da igreja primitiva, quando nós vamos meditar nela, nós vamos ver que o período que a igreja mais cresceu foi o período que ela mais foi oprimida. Estava vendo o exemplo dessa última Olimpíada que está sendo realizada Sim. agora na França, e algumas pessoas comentaram sobre um foco, sobre uma visão a respeito do que aconteceu no quadro da ceia. Já eu vi de uma maneira totalmente diferente. Sim. Ali eu vi uma oportunidade, e agora já estou vendo notícias de que em nenhuma Olimpíada o nome do Senhor foi tão anunciado e glorificado como está sendo É um agora. efeito reverso, né? Reverso. Pensa que vai envergonhar, abre uma porta para falar do evangelho. Exatamente. Como o carnaval isso. que a moça lá, a Ivete Sangalo. Sim. Apocalipse, falou aleatoriamente sem entender, sim. abriu uma porta. Então a gente vê isso. Então, quanto mais se tenta prender o anúncio do evangelho, mais o evangelho se expande. Eu estava comentando isso com o obreiro, nós vamos à rua, e eu disse, olha, é proibido se falar de religião na rua. Sim. Vamos falar de evangelho. Exato. Não vamos pregar pecado, porque não foi isso que Jesus mandou pregar. Muito pelo contrário, mandou pregar boas novas. Então, no lugar de você falar de pecado, de A, de B, de C, vamos falar da salvação para todos, que só Jesus tem. Então, quando esse evangelho da graça é anunciado, quando o evangelho da salvação ele é pregado, não tem como nós voltarmos de forma vazia. Não existe. Porque a palavra de Deus é cumprida, né? Sim. Se planta, com certeza vai ter uma colheita. Sim. Eu fico feliz, pastor, quando há uma cooperação, e o Senhor sempre orou por mim, pelo ministério, pôde cooperar comigo algumas vezes, e eu também. Eu estava me lembrando quando ainda estava com a igreja lá no Parque Ceci Cunha. Às tardes eu abria a igreja, ficava lá sentadinho na porta, e dessa forma algumas pessoas se aproximaram, né? Foram aconselhadas e algumas permaneceram conosco. E eu me lembro que, saindo para evangelizar por ali, pelo bosque, passei em frente à igreja, que o senhor preside, e logo lá à frente eu percebi algumas pessoas que não tinham transporte, não tinham muito recurso para poder se deslocar para a igreja que eu estava pastoreando lá à época, né, naquele local. E quando eu evangelizava, eu fazia uma referência da igreja Fé, Graça e Paz. Eu disse, olha, tem um pastor amigo meu, uma bênção, aqui pertinho da sua casa, né? Faça uma visita, vá lá na igreja. E a gente tem visto pouco isso, né? Porque tem se levantado um muro tão grande de separação entre igrejas, entre obreiros, que as pessoas pensam sempre em trazer para a sua própria denominação. E esquecem que a gente não está lutando por tribos, mas por um reino. Sim. Então eu visualizei. Eu tenho um amigo pastor, né, que é uma bênção, que ensina bem, que tem cuidado. E essa pessoa não tem uma condição de estar indo para a igreja que eu pastoreio, mas está aqui pertinho da casa dele. Então eu evangelizava pensando no crescimento do reino. Eu acredito que ainda falta um pouco isso, não só aqui em Arapiraca, mas também em muitos lugares. A gente precisa trabalhar em cooperação, porque o reino é um só. Verdade, pastor Cláudio. Isso me faz ver aquilo que a gente prega. Só existe um reino. Uhum. Só existe um. E não somos donos deste reino. Não nos compete tomar a posse desse reino e colocar a placa da nossa denominação nela.
o que me deixa feliz é saber que também existem pastores com essa nossa visão. Há uma grande maioria que não, que infelizmente tem uma outra visão, né? Sabe-se lá quais são as razões que se passam pela cabeça. Muitos são fechados em suas festividades, em suas programações. Mas eu louvo a Deus porque só existe um reino. Só existe um reino. Eu me lembro de Eliane e de Amanda, quando você iniciou o ministério aqui no bairro Brasília, e tão próximo da casa delas, e elas vieram falar comigo: pastor, é tão perto. Eu digo: vá para lá, minha filha, fique lá, ele vai cuidar de vocês, né? Então, ainda existe pessoas que têm essa visão, porque daqui a pouco, verdadeiramente, tudo vai ficar para trás. E a Bíblia diz que se eu profetizar, se eu falar em línguas, eu posso ser um grande pastor, se eu não tiver amor, não adianta. Não adianta. Então, quando a gente ama esse reino único, esse reino que não está sujeito a determinações humanas, primeiro porque ele é divino, apesar de abranger os seres humanos na terra, ele está totalmente sujeito ao Senhor Jesus, o reino é dele. Então, nós vemos que, eu creio que nos últimos dias, quando o grande avivamento ele nos abraçar, que eu estou esperando, vai vir, isso, né? Estou crendo. Aí vem o noivo. Antes da igreja ser arrebatada, eu ainda creio que vai haver um derramamento do Espírito. Eu creio, pastor, também. Forte, né? E aí muitas barreiras irão cair. Em nome de Jesus. Muitas barreiras irão cair. Porque existe algo que faz a diferença, que alegra o coração ou deixa o coração entristecido, que se chama a liberdade de culto. Eu sempre tenho dito lá na igreja: visite quem você quiser. Pode visitar a igreja que você quiser, fique à vontade. Eu nunca disse não a nenhum obreiro que é convidado para ministrar em qualquer ministério. Nenhum obreiro. Todos os convites que... Pastor, o senhor pode liberar o evangelista Paulo? Isso já está liberado. Veja com ele se tem disponibilidade. Pastor, dá para liberar o diácono Edson? Dá, meu querido. Veja com ele. Eles foram bem instruídos a saber entrar e sair dos lugares, né? É verdade. Então, quando a gente tem essa visão de reino, nós trabalhamos mais felizes. Verdade. Mais leve, confiante. Leves, felizes, né? Sabemos que igreja... Vou fazer um comparativo aqui bem simples. Igreja, para mim, é como se você estivesse dirigindo um ônibus que tem várias paradas durante o trajeto. Tem parada que alguém desce. Sim. Faz parte, infelizmente. Não pode impedir de descer, né? Não. Tem parada que alguém entra. A glória a Jesus. O que importa é o destino, é chegar no destino. Amém, pastor. É chegar no ponto final com alguém para apresentar dentro do ônibus. Eu vejo assim, né? Então, esse evangelho que nós, que somos lideranças, todos nós precisamos procurar entender. Procurar entender. A gente sabe que toda regra tem exceção. A gente sabe que tem situações que nós não podemos estar alinhados com determinadas doutrinas, mas aí é um outro assunto. É como a aliança dos reis, né? Sim. Deus proibia que certos reis piedosos se juntassem a outros incrédulos para não ter uma derrota. Sim. Então, tem alianças que destroem. Não é verdade? Então, quando são pessoas que quem está em oração sabe que é de Deus, amém, meu irmão. Amém. E a obra continua. Amém. Pastor, são muitos anos na obra, né? O senhor nasceu berço evangélico? Não. Eu tenho 35 anos de fé, né? Já na minha juventude... Eu quase de existência, né? Já na minha juventude, eu já fiz uma entrega da minha vida ao Senhor Jesus de uma maneira inusitada. Na noite da minha entrega, na verdade, eu não ia para a igreja, eu ia para o baile jeans, lá no Clube dos Subcultores. E estava na Praça Mar com umas duas amigas minhas, e era cedo ainda, e o baile seria meia-noite. Fumicultores, quem viu, quem não viu, acabou, né? E aí elas disseram: a gente vai em casa trocar de roupa e tal.
e depois a gente vai lá para o baile, só que a gente se vê lá. Só que eu olhei para a hora, era muito cedo. Sim. Eu fiquei ali no centro, ali na Praça Max. Tinha lá uma lanchonete na época, Pinguim Lanches. Eu disse, eu vou olhar a igreja dos crentes, como é. E aí entrei no culto, era um culto de mocidade. Era uma igreja ali? Na sede. Ah, na sede, sim. Né? A sede ali, a Assembleia de Deus, lá na Rua Estudante. E subi lá na galeria, sentei, de boa, estava lá e tal. Mas, de repente, o pregador começou a pregar e parece que ele sabia da minha vida e o que a minha alma sentia por dentro. E me deu uma crise de choro. E eu lembro que quando eu comecei a chorar, meus olhos ficaram cheios de lágrimas, e quando eu ia começando a chorar, eu queria lutar contra mim mesmo, entendeu? Eu ia para o baile e de repente estou aqui. Não, a mente dizia, isso não é coisa de homem, não. Você vai chorar por quê? Uhum. Só que aí a palavra já havia tocado no meu coração, estava lavando na minha a alma. E quando eu percebi, já estava lá na frente, entregando minha vida ao Senhor Jesus. 6 meses depois, não sabia o que era batismo com o Espírito Santo. Jesus me batizou com o Espírito Santo e me deu o dom da palavra no dia do meu batismo. Foi rápido, né? No dia do batismo, rápido. 6 meses. 6 meses já. Não sabia nem o que era, não conhecia, era um novo convertido. E eu tinha um problema na voz, eu era gago, extremamente gago. Quando eu ficava nervoso, gaguejava muito. E no dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu fui curado. E falei, destravou, né? Destravou. E quando eu recebi a primeira oportunidade, depois do batismo, eu entendi que ali o Senhor havia me dado o dom da palavra por misericórdia. A gente não merece, é bondade de Deus, dádiva, né? É graça. E até hoje estamos seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor, aprendendo com os irmãos, com os mais novos, com os mais velhos. É bom a gente sempre ter na mente que nós somos eternos aprendizes. Às vezes a gente aprende com a criança. Sim. Né? A essência da inocência, quem já é adulto só vai descobrir se ele observar uma criança e querer. Por isso que Jesus disse, tem que ser como uma criança. Como uma criança. Né? Porque nela tem muitos ensinamentos. Né? Ao mesmo tempo, quando olho para os idosos, eu vejo a experiência, eu vejo a maturidade, eu vejo testemunhos. Isso é uma percepção, uma sensibilidade que Deus dá. Eu sempre fico observando essa fala. Quando a gente tem sensibilidade, algumas coisas são mudadas. Né? Por exemplo, a gente vai para a igreja e tem uma palavra preparada. Sim. Aí a gente, no decorrer do culto, tem aquela sensibilidade que não é essa palavra que a gente preparou. Né? Deus mudou. Então é importante a gente se derramar durante o culto na presença de Deus para que Ele venha nos guiar, porque de fato, quando é a palavra que Deus quer que seja ministrada, revelada por Deus, aí dá certo. Tremendo. Aí vai à frente. Houve um caso uma vez que eu fui ministrar num congresso e até a hora da saudação para entregar a mensagem, para ministrar a palavra final, até aquela hora eu não tinha a palavra. Eu havia preparado em casa um esboço, sermão. E sempre tem as mensagens assim na mente. Mas eu havia escrito mesmo para seguir o roteiro de um sermão escrito, né? Com tudo tem direito, o título, a introdução, o tópico, subtópico, os pregadores não falam mais, né? Tudo. Prega hoje sobre o tema. Sim, né? Então, mas só que o Senhor sempre diz, não. Não é essa. Não, eu digo, Jesus, e a inspiração sobre aquele sermão caiu por terra. Não, tinha certeza que não seria aquilo ali. Mas eu fiquei naquela luta de pregador, Jesus, e agora? Encerramento, festividade, e a preparação. Senhor, e tal. E na hora que eu estava saudando a igreja, aí sim, desceu o tema, o assunto que eu iria pregar. E abri a Bíblia e o Senhor nos deu uma palavra. Então é muito bom quando a gente tem essa sensibilidade. Isso revela a nossa dependência de Deus e, ao mesmo tempo, a nossa submissão. Não é verdade?
Está disposto É a fé de que ele vai... a se submeter àquilo que ele quer. Sempre. Sim. Não pode ser o que eu quero. Até porque eu não só estou me alimentando com aquela palavra, mas é a noiva de Cristo. Verdade. É a igreja do Senhor, né? E por mais que eu tenha preparado algo da palavra, aquela palavra revelada, com certeza, vai ser bem melhor do que aquilo que eu mentalizava entregar para a igreja, né? Então, quando a gente tem essa sensibilidade, eu sou muito crítico, pastor Klaus, comigo mesmo. Eu, todas as vezes que acabo de ministrar, que estou indo para casa com a minha esposa, com o meu filho, com minha filha, eu pergunto... E aí? Como foi a mensagem? Isso é bom demais. Apesar de saber que algumas foram boas, a gente vê a reação da igreja, mas aí eles dizem, pai, foi uma benção, minha esposa, a esposa, a gente não bota nem em conta muito a opinião, porque sempre é favorável. Lá em casa eu faço, eu aperto. Sempre não diga é que foi bom, favorável. não, diga que é que eu errei. Aí eu digo a eles, parte crítica. Sim. Eu sempre digo, se a parte crítica, onde foi? Não, pai, não teve notícia. Não, sempre tem. Sempre tem alguma coisa e tal. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, não é, Klaus? Pastor, me fala do desafio ministerial. O senhor lembra da primeira congregação, o primeiro povo que estava ali diante do senhor para ministrar, para cuidar? Primeira congregação ainda... A primeira oportunidade. Ainda no Ministério da Missão, Assembleia de Deus da Missão. Eldorado. Pastor Cidrone Castanha, na época, me levou em um salão e quando abriu a porta daquele salão... Era aquela casinha? Isso, casinha. Ali. Isso. Foi o primeiro dirigente lá do Eldorado, fui eu. Que bênção. E ali ele mostrou... Temos algo em comum, passei lá também. Foi, né? Mostrou os bancos da igreja, não tinha som na época. Sim. Disse, daqui a 3 meses eu passo aqui, quero ver essa casa cheia. Ele era de pouca conversa, mas era um homem muito educado, um homem muito de Deus. E ali a gente começou, né, aprendendo, solteiro ainda, aprendendo a fazer a obra do Senhor. Hoje eu vejo como o povo teve paciência comigo naquela época ali. E até hoje estamos trabalhando, né? Verdade, pastor. Foi a primeira e vieram tantas outras. Tantas outras, né? Tantas outras. E até agora estamos trabalhando. E eu, nesse ano, na virada do ano, quando eu estava orando, eu disse, Senhor, eu não quero descanso. Eu quero trabalho. Quero que o Senhor me dê força, saúde e capacidade para trabalhar. Eu tenho um débito com Deus, pastor Klaus, muito grande. Além da salvação da minha alma, a cura que o Senhor o que eu ia perguntar, de um câncer, a gente quer saber do que Deus fez na sua vida. Há 11 anos atrás, são 11 anos já. Então fui curado de um câncer no estômago, estou aqui até hoje, graças a Deus, e isso não tem preço que pague. Por mais que eu faça, que eu me dedique, por mais que eu canse fazendo essa obra, não tenho como pagar, né? Quanto vale a cura de um câncer? Que bom estar cansado. Não é verdade? Melhor do que outra coisa. Eu estava lembrando quando eu estava lá em Barretos, um dia eu estava, mesmo com câncer, mas eu pregava nas igrejas. Já que eu vou morrer pregando. Mas o Senhor surpreendeu, né? Fez a cura. E aí, depois de eu pregar em uma festividade, estava na frente da igreja conversando com umas 4 pessoas e passou um garotinho correndo na frente da igreja. Parecia com o meu menino, o Melquisedeque, na época só já está grande. Na época tinha, me parece que 5 aninhos, ou era 6 aninhos. Né? Então, quando ele passou, olhei para aquele garoto e disse, meu amigo, que eu chamava ele de meu amigo. Comecei a chorar ali e eu disse, Senhor, deixa eu ver o meu filho crescer, que era muito pequenininho. E passaram alguns dias, alguns meses e eu fui curado. Voltei para casa e foi aquela alegria toda e tal. E há uns 3 anos atrás eu estava lavando um carro e o Senhor falou comigo, disse, ele passou, chegou, bença pai, e entrou em casa. E quando ele entrou, o Senhor disse, o menino cresceu. Lembra? O menino cresceu. Aí eu digo, Jesus, deixa eu ver meu neto. Jesus, deixa eu ver meu neto. Atualiza Jesus. Aí no céu, Senhor. Então,
foi uma cura extraordinária. Que maravilha. Eu nunca fiz quimioterapia, nunca Não fiz, chegou a fazer a quimioterapia? Nenhuma sessão. Nem químio, nem rádio. Nunca tomei um comprimido de morfina. Nunca fiz cirurgia alguma. E a gente sabe o quanto é agressiva essa enfermidade. Sim. E o Senhor me curou. Milagrosamente, o Senhor me curou. E de lá para cá, a gente está anunciando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus é o mesmo. Já tenho orado por muitas pessoas enfermas. E o Senhor tem me levado a conversar com muitas pessoas que estão passando por esse processo, né? Assim, quando a gente faz umas visitas, nos chama nos hospitais e oramos por pessoas que estão... Essa situação te melhorou enquanto pessoa, pastor? Muito. O câncer, quando visto por uma ótica diferente, ele é um professor. O câncer, ele nos ensina que nós verdadeiramente somos impotentes perante ele. Somos pequenos. Nos ensina que a nossa condição material não tem muito valor para com ele. Porque se fosse assim, os ricos não morriam de câncer. Né? Quantas pessoas vão aos melhores hospitais, gastam tanto. Albert Einstein. Pois é. E tantos outros hospitais, né? Mas eu estava conversando com a nossa amiga e eu estava dizendo a ela que o câncer ele tem um fator positivo. Ele dá um tempo para você organizar sua alma. Interessante que ele lhe faz confessar coisas que você até nem fez. Só por achar que você fez. Digamos você que é confessa. semelhante àquela palavra de Isaías para Ezequias. Prepara, né? Virou assim para o lado põe da parede. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Meu Deus. Então, o câncer ele tem esse fator positivo, por incrível que pareça. Né? Quando a gente olha e vê dessa maneira, é mais fácil a cura. Porque também se enxerga que pode haver, em meio a tudo isso, a misericórdia de Deus. Se a pessoa se entregar, o psicológico, o mental, abate o físico tem também. Muito a ver, porque se há uma fraqueza psicológica, a fé também enfraquece. Para você, né, superar um grande desafio, você precisa ter uma grande fé. Sim. Senão você não supera. Para ter uma grande vitória, não tem que ter uma grande batalha. Verdade. Davi, Golias, Israel contra as nações. E sempre naquilo que parecia ser impossível. Né? Então a fé, ela tem o poder de gerar esse milagre. A fé em Cristo Jesus. Quantas vezes o Senhor chegou para alguém e disse, a tua fé te salvou. Né? E o que o Senhor estava querendo dizer é que aquela fé foi capaz de trazer para aquele enfermo algo a mais do que até a cura. Porque melhor do que a cura é a salvação. Então, prioritariamente foi a salvação da alma e depois a cura, né? Eu lembro do paralítico que desceu. Sim. Aí Jesus fala, perdoados são os teus pecados. Primeira salvação. Como assim? Quem é ele? O cara está doente, está isso. paralítico. Aí Jesus pergunta, qual é mais fácil? Então, para ele, é tanto fácil salvar como curar. Agora, a gente vê essa ordem, né? A prioridade é a salvação e depois, a mulher depois do a cura. De sangue, filha, a tua fé te salvou. Sabe o que é interessante? Que Jesus andava, depois dos primeiros milagres, a multidão afluía e havia momentos que Jesus curava todos, outros momentos Jesus curava um grupo, né? Os 10 leprosos, outros momentos curava um e tinha momentos que não curava ninguém. Só pregava. Sim. Então, eu vejo que muita gente assim acaba se debruçando diante de uma campanha, por exemplo. Campanha da cura, campanha de libertação, culto disso, daquilo. E muitas vezes acaba tentando limitar o poder de Deus e colocar a vontade de Deus de acordo com a vontade do ser humano. Porque dentro dessas datas, não, Senhor, tema, hoje é libertação, Senhor. Anota aí que hoje só vai libertar naquele dia. Quer dizer, Jesus está lá, pai, eu quero curar também, por favor, gente, né? Eu quero salvar hoje. A gente ora crendo, mas a vontade do Senhor prevalece, né? Existe hoje na verdade, uma carência de uma fé desenvolvida de forma inteligente entre os cristãos, né? Nós precisamos voltar a meditar na leitura de como era no princípio da igreja. Hoje as pessoas estão preocupadas com a atração no culto.
As pessoas, e pastores, infelizmente... Desenvoltura, exatamente. né? A entonação da voz. E pastores estão pensando, o que é que eu vou fazer para atrair pessoas? Eu tenho que mostrar algo diferente, algo fisicamente diferente. Mas quando, na verdade, as pessoas têm que entender que a atração do culto é Jesus. A centralidade é a palavra. Centralidade, a palavra, Jesus. Verdade. A gente não precisa procurar uma novidade para vir adorá-lo, para servi-lo. Não. Independente dele ter feito ou não ter feito aquilo que a gente quer no momento que nós estamos querendo adorar, ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Tem um hino que diz, se ele fizer, ele é Deus. Ele é se Deus. não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se não abrir, ele é Deus. Lembrei do leproso, Mateus 8, verso 1, que diz, se tu quiseres, Se tu podes me tornar pode limpo. me tornar. Então, mesmo ele sabendo que aquilo era aquilo que ele mais queria na vida, Sim. ele se submeteu à soberania, à vontade E divina. o Senhor disse, quero ser limpo. Eu quero, já. Então, Seja ser limpo. E ele foi. Né? A gente caminhou aqui, pastor, por algo que, de fato, eu já estava preparado aqui para perguntar. O evangelho simples, ele está perdendo a atenção do público evangélico, da igreja. A pregação simples tem que ser agora sempre encenado, simbólico. Eu vejo que o grande equívoco dos pregadores, dos ensinadores, dos teólogos, é querer trazer aquilo que não é. As pessoas hoje elas estão vindo para a igreja querendo ouvir algo diferente do que já ouviram. E às vezes, para produzir algo diferente, a gente pode sair da palavra. Verdade. A gente pode sair da palavra. Muitas alegorias. Muita coisa. E a gente, de vez em quando, escuta alguns absurdos de pessoas que você diz, meu Deus, pessoas que nós já admiramos. Exato, em um passado, achávamos que estavam numa graduação teológica tão alta nesse mundo, e de repente você vai ouvir uma frase, um ensinamento, você vai dizer, Jesus, que é isso? Se tornaram perigosos, né? Se tornaram perigosos. Então, existe uma parcela de culpa nos ensinadores, também nos ouvintes. Né? Os ouvintes, porque o evangelho, na verdade, é simples. O evangelho de Cristo, ele abrangia o pessoal do campo, ouvia, entendia, aceitava e era transformado. As parábolas, né? Agricultura, Sim, pescaria. Usava linguagem simples. Os fariseus, que eram os doutores da lei, tinham, né, um conhecimento mais esmerado, tal, ok, também entendiam. Ele sabia falar de uma maneira... Exato. Todas as vezes que você lê as mensagens de Cristo pregando, meu Deus, simples. As figuras de linguagem que ele usava, os exemplos que ele dava, o evangelho é simples. E, por ser simples, ele não deixa de ser o poder de Deus. Esse é o grande equívoco de hoje, de muita gente que prega, é que ele acha que para manifestar o poder, o evangelho tem que ser complexo. Ele tem que criar uma história, impressionar pessoas, com palavras que às vezes o ouvinte não sabe nem o que é. Às vezes nem ele que está pregando. E contar histórias extra... às vezes nem ele. E contar histórias extra-bíblicas, que é um risco. Um risco, porque, na verdade, pode não ser verdade. Isso. Se não for verdade, é um engano. Se for um engano, é uma mentira. Se for uma mentira, não é do Espírito de Deus. É contrário à palavra. Se não é do Espírito de Deus, que Espírito é esse que está revelando esse negócio? Olha como a coisa é séria. Né? Mas o evangelho é simples. O evangelho os homens é que tornaram complexo a pregação que era para ser simples. Como se o público ele estivesse cada vez mais crítico às coisas simples do passado e eles querem agora se entreter. Né? Antes a gente tinha o quê? Igreja, trabalho, era muito pouca coisa além disso. Né? Então hoje você tem diante da tela de um celular tantas distrações que a gente tá muitas vezes vendo vários cultos, várias participações. Então, quando a gente vai para a nossa congregação, né, falo nós, assim, em geral, os cristãos, eles querem ver muitas coisas que eles veem na TV, na internet, e acabam tendo essa cobrança. E muitos pastores, infelizmente, acabam cedendo para não perder um público. Né? Vamos, então, adotar campanha X da igreja tal, porque eu vejo que lá está crescendo. Então, começam a trazer
simbologias do Antigo Testamento, Isso, né? Esse avanço do neopentecostalismo. Bota um kippá na cabeça, bota Tanta um coisa. talit. E eles não percebem que estão perdendo a essência. Eles podem agregar pessoas, mas eles estão perdendo a essência da presença do Espírito. Eu posso ter uma multidão no ginásio. Eu já preguei num ginásio com 6 ou 7 mil pessoas aproximadamente, e já preguei numa garagem de um carro com 2 pessoas. Ontem eu fui para um culto que só tinha 2 ouvintes. Sim. E nós pregamos para essas 2 ouvintes. Então... E a qualidade da palavra altera da multidão para os dois? Não. Pois é. Não. Deve ser a mesma. Porque se a gente perder a essência da presença, uma multidão não é nada. Verdade, pastor. Não serve de nada. Vai nos servir materialmente falando. Sim, a oferta vai ser maior, né? Você pensa muito nisso. Quero trazer alguém porque vai agregar muitas pessoas. E aí era outro assunto, que ia entrar no comércio gospel e tanta coisa nociva à presença de Deus, né? Então, quando o pensamento é esse, o Espírito Santo parece que ele recua. Ele pode até estar observando, mas dificilmente ele vai estar. E é por isso que a gente vê o que está acontecendo no Brasil hoje. Tanta heresia, tanta mistura de crenças em um culto só. Seja, como você falou, nas vestimentas, ou num kippá. Tem lugar que a gente não sabe se é igreja. Ninguém sabe mais o que é. Então, quando se perde essa essência, se perde a presença. E quando se perde a presença, infelizmente, se perdem as verdadeiras ovelhas. Isso. Porque as verdadeiras ovelhas, elas vão procurar sempre pasto verde e água fresca e parada. E não essas pessoas que não têm um paradeiro certo, que procuram essas novidades. Então, a igreja, ela tem que, na verdade... É como uma clientela, né? Abrir uma outra que tem uma porta de vidro mais bonita, abrir uma outra que tem lá, abrir uma outra... E vai. E ele nunca se mantém porque ele sempre está olhando o problema da igreja. Isso. Aí eu vi alguém pregando falando o seguinte: se para você todas as igrejas que você passou são problemáticas, talvez você seja o problema dela. Pode ser que seja. Não se satisfaz com nada. Sim. Então, muita gente com essa insatisfação com o simples, o evangelho simples. Eu separei até dois versículos aqui, pastor. Eu queria que o senhor, por gentileza, acompanhasse comigo. Mateus 8, verso 8, certo, que tem uma frase muito conhecida e que se aplica nisso que a gente está conversando, que é a força da palavra, e unicamente a palavra. Por gentileza. Mateus 8, versículo 8. 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois é. Apenas uma palavra, né? Uma palavra. Então as pessoas não estão se satisfazendo mais com a palavra. E eu percebo que há uma mudança no coração das pessoas. Muitas disseram que deixaram a idolatria, mas elas agora querem algo palpável. Por exemplo, passa por debaixo de uma porta gigante, pega objetos, pega nesses objetos, leva para o altar, derrama óleo em cima deles. Como se houvesse essa fé baseada em coisas visuais, materiais? Atrapalha basta uma palavra? Com certeza. Eu vejo totalmente o caminho inverso ao verdadeiro milagre. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a partir da hora que eu preciso ver, que eu preciso tocar, que aquilo tem que tocar em mim, a minha fé ela já está totalmente mal direcionada. Ela já está adormecida. Eu vou ser induzido. Por isso que milhares de pessoas são enganadas hoje. Não, você vai levar para casa esse óleo aqui da unção, lá do Getsebe. Mentira. Pinga um pouquinho. Não, essa água aqui do Rio Jordão. Coitado do Rio Jordão, já tinha secado há muito tempo. Não, você vai levar para cá essa pedra do Monte Sinai. Os amuletos, né?
Não existe isso. Fé não é isso. Fé é você crer naquilo que você nem viu ainda, mas você crê. Isso é fé. Até porque Deus é espírito. Sim. Espírito não é visível. Quando Jesus estava na terra era diferente, mas hoje quem opera na igreja é o Espírito Santo. Ele disse, vou enviar o Exatamente. Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Hoje quem opera na terra não é o Jesus físico. Não. Jesus físico está sentado no seu trono. Mas o Espírito de Deus... É o Deus invisível, imortal. Invisível. Então, a partir da hora que a minha fé está condicionada àquilo que eu vejo, ou aquilo que eu toco, entre aspas... Intermediários, aquilo que eu compro. É. Que esse é o grande objetivo, infelizmente, de 90% das campanhas que existe hoje. O grande objetivo de quem promove, primeiro, é trazer as pessoas pelo menos por 7 semanas seguidas na sua congregação. Segundo, vender a ela alguma coisa para que essa fé mal direcionada dela seja saciada. E terceiro, lucrar com isso. Então, hoje estão se criando verdadeiros mercenários. Estão, infelizmente, é uma coisa até chata da gente estar falando. Mas são pontos importantes para ser, inclusive, elucidados por pastores responsáveis hoje, como o senhor. Hoje, nós estamos sendo vistos por uma grande parte da sociedade de uma forma pejorativa devido a essas pessoas. Devido a tantos escândalos. Mas Jesus disse que viriam muitos escândalos. É verdade, mas ele disse, ai daquele que vier. A gente não pode ser participante disso. Entendeu? Então, hoje as pessoas estão mercadejando a palavra de uma maneira grosseira, de uma maneira terrível. E o que mais me faz entristecer, o que me deixa mais triste, é ver que uma multidão de pessoas querem assim. Se você é um homem de Deus, se você prega a palavra de Deus como ela deve ser pregada, se você tem dentro daquilo que você ensina, né, o padrão bíblico, como deve ser na Bíblia, você vai ter, sim, pessoas que vão crer, você vai ter o seu rebanho, sim, você vai ter... Mas a gente sabe que uma grande maioria de pessoas que se dizem cristãos não querem isso. Então, andar na verdade é mais sofrido. É mais sofrido. As pessoas querem hoje um evangelho que não os corrija, quando o verdadeiro evangelho nos constrange. Verdade. O verdadeiro evangelho, ele bate de frente conosco todos os dias. Paulo, o mesmo Paulo que disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e amanhã vai estar dizendo, miserável homem que eu sou. Né? Então, esse é o verdadeiro evangelho, que nos corrige. O objetivo da palavra de Deus é nos santificar. E o processo da santificação, ele é lento. Ele é lento, ele é gradual. Ele deve ser gradual na vida do cristão. Mas as pessoas hoje querem uma igreja que não fale do pecado dela, ok? Elas querem um pastor que saiba dos seus erros, mas não os discipline, porque senão ela vai deixar dar o dízimo dela. Ela vai deixar da oferta, e o pastor não, aí a gente tem que ter cuidado, porque essa irmã é uma coluna nessa igreja, quando na verdade a coluna da igreja é Cristo, né? A presença dele, senão não tem sentido. Então, infelizmente, nós estamos vendo hoje no Brasil, e a nação ela vai pagar um preço por isso, né? Por essa mistura. Verdade. E acontece tudo muito rápido e crescente, é a mistura, né, espiritual, a mistura das crendices, sincretismo dentro da igreja. Tem igrejas, com todo respeito ao pessoal da Umbanda, do Candomblé, que vão estar vendo a gente aqui hoje, e não estou criticando vocês. Cada um tem a sua manifestação. Não. Estou dizendo que os evangélicos não deveriam querer ser iguais. Exato. Eles têm a sua fé, eles têm a sua forma de culto e respeitamos isso. Agora, a nossa forma tem que ser diferente. Até porque eles não querem ser igual a gente, não. Eles permanecem na sua tradição. Mantém a tradição, a essência deles. Exatamente. Não é verdade? Agora, já os evangélicos, alguns, né? Claro, sim. Mas um número crescente a cada dia, estão entrando por um caminho que isso não é poder de Deus, gente.
É como se usasse uma roupagem das outras religiões para poder trazer adeptos, né? Sim. O poder de Deus, na verdade, é bonito. O poder de Deus não deixa ninguém com ações... envergonhado, né? Não, deixa não. É lindo. O poder de Deus é coisa linda. O poder de Deus atrai o olhar de uma maneira positiva. O poder de Deus não deixa dúvida. Então, compreendo que, mesmo a verdade sendo o caminho mais difícil, chega um momento em que Deus confirma os passos, né? Sim. E que ele faz florescer, faz prosperar. Sim. Então, diante disso, que mensagem o senhor deixaria para os pastores? Principalmente os pastores que estão começando agora. Pastorear, né? Porque se são pastores, eles tiveram um histórico de obreiros, como diáconos, presbíteros. Mas esses pastores novos, que estão sendo tentados a modificar a essência do culto, a liturgia, para poder ganhar seguidores, crescer a igreja. Que mensagem o senhor daria para esses pastores? Lembre-se do primeiro amor. Essa é a mensagem. Lembre-se do primeiro amor. Da palavra que com poder alcançou a salvação da sua alma, por ser um pastor, e das experiências espirituais que você viveu com o Espírito Santo de Deus. Lembre-se do primeiro amor. Principalmente para aqueles que são pentecostais, né? Para aqueles que hoje são pentecostais. Vamos ter cuidado, vamos ter zelo. Zelo pela palavra, zelo pela profecia, que é outro assunto polêmico hoje em dia. Hoje em dia o camarada vai para o culto para ouvir a revelação do CPF da irmã Maria. Em que edifica a igreja a revelação do CPF da irmã Maria? Nada. E o senhor concorda que algumas profecias que são de foro íntimo, elas deveriam ser entregues à própria pessoa e não diante do público, no microfone? Com certeza. Isso gera até alguns conflitos, né? Com certeza. Eu acho que se o profeta é de Deus, ele vai ser direcionado por Deus para isso. Porque a profecia para a igreja, ela tem de ser de cunho ministerial. A profecia para a igreja, ela tem que ter uma abrangência eclesiástica na totalidade dos ouvintes que ali estão. Avaliar o público, Sim, né? A minha vida pessoal não interessa a igreja. O que Deus vai fazer na minha vida é na minha vida. É na vida da irmã Maria, na vida do irmão José. Sim, mas a igreja está ali como um corpo de Cristo, como um povo esperando ouvir uma palavra de Deus. Então, para a igreja é diferente. Eu aprendi assim e tenho ensinado assim na igreja. Olha, toda profecia, primeira coisa, escute. Analise o que você está ouvindo. Sim. Segundo, pese as palavras. Depois, ouviu a palavra, ouviu. Terceiro, examine o profeta. Quem é que está profetizando para você? Quem é o vaso? Conduta dele e quarto, fora. Espere o cumprimento de Deus ou não. Então, se eu não tenho uma vida de oração, um exemplo, e de repente alguém vem profetizar para mim, meu servo, tenho visto suas orações de madrugada, ali já acabou. Ali já é para ser totalmente descartado. Deus não erra. Pois é. Né? Então ali já acabou. Ali é nada. Se alguém vem profetizar para mim, falando totalmente em mistério, sem ter o intérprete, eu vou entender o quê? Isso ocorre muito nas igrejas pentecostais, né? É verdade. Então, de repente, o profeta vem profetizar, amém, glória a Jesus, mas de repente está lá o irmão Pedro está lá e alguém vem profetizar para ele em línguas estranhas, em mistérios. E não tem um intérprete, nem o Pedro sabe o que está sendo profetizado, acabou a profecia. O pastor Cláudio, ele entendeu o quê? Que culto é esse o vosso? Ele entendeu o quê? Absolutamente nada. Nada. A mente ficou infrutífera, né? Então, a manifestação dos dons, elas estão escassas hoje. A verdadeira profecia, que Deus tem muitos profetas na terra, tem sim. Tem homens de Deus, tem mulheres de Deus, tem sim, muitos. Mas a verdadeira profecia está ficando a cada dia mais escassa. Porque, na maioria das vezes, elas são juízo. Em grande parte das vezes. Elas são cobranças de Deus para a igreja. Quando a gente começa a ler a história dos profetas a respeito de Israel, muda um pouco, porque é a nação, aqui é a igreja, sim. mas a gente vai ver uma cobrança divina.
Quando a gente vê Jesus escrevendo, mandando João escrever as cartas proféticas do Apocalipse, nós vamos ver que realmente é uma Cobrança, né? Repreensão. divina. Quando a gente começa a ler as cartas do próprio Paulo às igrejas primitivas na época, nós vamos ver que há sim a exigência de uma conduta melhor. Já naquela época, há uma cobrança. Então, a profecia, na maioria das vezes, é o anúncio de que Deus está cobrando algo do seu povo. Na grande maioria das vezes. É certo que tem profecias que são promessas para o futuro, o que Deus vai fazer. Ok. Mas estão sendo só essas, né? Só as promessas, só as exaltações. Exatamente. E as repreensões não estão escassas. Exatamente. E isso cria um povo que é um povo muito delicado, que não aceita mais ser reprimido. Não aceita mais ser corrigido, ser corrigido. Sim. Não aceita. Se você traz uma palavra, às vezes um culto de doutrina, né? Que é outra coisa que hoje está acabando muito, é a palavra de doutrina, a exortação para o cristão andar numa linha. Existe essa linha. Culto de doutrina, culto de ensino. Existe né? Existe. Tem que ensinar. E o culto da oração, o costume da oração, está acabando de forma generalizada. Eu lembro de uma época em que o ciclo de oração verdadeiramente era ciclo de oração. As pessoas vinham para orar. Mas hoje em dia o tempo da oração, do ciclo de oração é 20 minutos, o resto é louvor, é profecia, é pregação. Sim, mas o ciclo é de oração. E cadê a oração? Onde é que está ficando a oração? Colocam-se os temas, mas na verdade os cultos estão sendo os mesmos em todos os encontros. Ciclo de oração, culto de ensino, culto de Santa Ceia, de missões. Nós marcamos um dia de jejum todo dia de Santa Ceia. Sim. De 9 às 5 da tarde, jejum, para a igreja. Né? A aderência do povo, 30%. É baixíssima, quando é para o sacrifício de fato. Para oração, para o ensino. E o pessoal não sabia que um jejum deveria ir no mínimo até 5 da tarde. Não, eu vou fazer um jejum até 9 da manhã. Começou que hora? 8. Não, filho, não. Isso não é jejum, entendeu? Então... Verdade. Muita coisa. Quando eu digo para eles, lembra do primeiro amor, que no primeiro amor a gente faz nossas promessas ministeriais, a gente faz a nossa entrega nos pés do Senhor, dizendo o que é que nós vamos fazer na obra. A gente tem, os nossos olhos brilham quando a gente vê uma alma se entregando ao Senhor Jesus, sim, sem olhar a qualidade intelectual, financeira dessa pessoa que está se entregando. A nossa alegria era a mesma quando o irmão Tião, que veio lá do campo, está aceitando Jesus, e a doutora, a advogada, também aceitou naquele mesmo dia. Nosso olho brilhou de maneira igual. Hoje está ficando mais difícil, porque o irmãozinho Tião talvez não traga tanta vantagem material para a gente, né? E é o doutor, a doutora, fulano de tal, pode trazer... Esquecemos que dentro dos dois tem uma alma que custou o mesmo preço, inclusive da nossa. Então, voltar ao primeiro amor é cumprir as promessas de ministério. É observar aquilo que é santo, que é puro, que agrade a Deus. Porque a nossa vida aqui é um flash, é passageira, é rápida, é um sopro. E outra coisa, Deus não depende de nós para fazer essa obra. Deus, ele sempre vai ter o seu remanescente, sempre vai ter a sua reserva. Deus sempre vai ter. Elias, um dia, só ficou eu. O Senhor disse, não, rapaz, tem 7 mil só, né? Tem 7 mil Elias ali que estavam intercedendo por você, Elias. Né? Intercedendo por você, que estava na luta lá diante do contra rei, os profetas de Baal, mas quem estava na caverna estava orando por você, Elias. Então, o Senhor sempre vai ter pessoas, né? O Senhor não depende de nós. Quando nós descobrimos isso, corremos depressa ao primeiro amor, no tempo em que orar era prazeroso e não doloroso. No tempo que não havia esse desejo, essa ganância material tão grande. Quando se olhava para a igreja, se olhava e se via a noiva do Cordeiro e não um comércio, como muita gente está vendo, né? Graças a Deus, Deus sempre vai ter os seus, aqueles que vêm diferente. Mas hoje em dia, infelizmente,
Infelizmente, uma grande parte tem se corrompido, né? E nós temos visto isso. Mas daqui a pouco a Bíblia diz: vereis outra vez a diferença. Daqui a pouco. E esse avivamento que o senhor falou, Esse está por vir, creio, obviamente, que um avivamento genuíno ele vem diante da palavra, né? A palavra pregada com sinceridade, com verdade. Então estamos aguardando e estamos orando para que se cumpra em nós esse avivamento. Né? Então há esperança. Então, pastor, diante de tudo isso, né, para nós encerrarmos o nosso papo, essa conversa maravilhosa, porque é importante trazer pessoas abalizadas, homens de Deus, que tenham vida no altar, para falar até de pontos que são polêmicos, para que as pessoas tenham um norte, um referencial. Porque muito se ouve pessoas com talentos, mas vai ver a vida pessoal, vai ver a conduta delas. Só Jesus na causa. E Arapiraca, não só Arapiraca, mas a gente tem visto no Brasil tantos escândalos, tantas polêmicas, através de pastores que deveriam ser os facilitadores, né, da palavra. Sim. Aqueles que tornam a palavra acessível. Sim. Então, eles acabam, muitas vezes, sujando a oportunidade que eles têm. Então, é importante trazer pessoas que tenham uma vida centrada na palavra. E é por isso que a gente conversou sobre esses temas, esses assuntos, que não são tão abordados por receio, né? De causar um constrangimento, deixar a pessoa um pouco pesarosa em falar sobre certos assuntos. Mas, graças a Deus, foram ensinamentos maravilhosos. E eu só tenho a agradecer por ter aceito esse convite. E no finalzinho de cada entrevista eu peço para que o pastor nos conduza em uma oração. Para mim vai ser um privilégio receber uma oração do Senhor, que o Senhor ore por esse público que vai estar assistindo mais esse episódio. Né? Nós abordamos um tema que é muito importante, que é esse, né? Esse uso de símbolos do Antigo Testamento, de rituais fora da simplicidade da palavra. Então, com esse embasamento bíblico, eu tenho certeza que já fica esclarecido na mente de muitas pessoas. E que surjam mais homens de Deus assim, que preguem um evangelho simples e poderoso. Amém, pastor Cláudio. Nós vamos estar orando, convocando você que está nos vendo aqui nesse podcast. Dentro de você tem uma alma que é tão preciosa para Deus. Valorize o valor da sua alma. Procure o verdadeiro evangelho. Procure homens e mulheres de Deus, pessoas que sirvam ao Senhor, que tenham testemunho da sua família, da sua esposa, do esposo, pessoas que por onde passam, alguém possa testificar por elas. Tenha cuidado na sua alma, porque daqui a pouco todos nós vamos comparecer diante do Senhor, né? Uns para o gozo eterno, a vida eterna, a alegria eterna, e outros, infelizmente, não. Costumo dizer que quando Jesus vem buscar a igreja, arrebatar a sua igreja, existem os pós e os pré-tribulacionistas. É outro assunto, fica para outro dia. Né? Eu ainda prefiro ficar naquele versículo que diz: o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu estou assim, sabe, com essa preocupação de deixar a igreja preparada para qualquer tempo. Verdade. Se vier antes, amém. Se vier durante, amém. Se vier depois, que não são amém. Pontos de salvação, são interpretações teológicas. O povo tem que estar pronto agora, né? Então, a gente precisa crer dessa maneira. Jesus está voltando, gente. Busque estar preparado para a vinda do Senhor. Então, procure igrejas sérias, homens de Deus que tenham testemunho da sua casa, da sua família, do seu rebanho. Pessoas que são exemplos na cidade onde moram. Vocês que vão estar em outros estados ouvindo, analise a liturgia do seu culto, se isso tem lhe aproximado de Deus ou não. Que não seja a alegria da sua carne, mas a presença de Deus na sua alma. Amém. Que você possa entender que daqui a pouco tudo isso vai ficar para trás. Tudo vai ficar para trás. E você vai estar na presença de um Deus que é todo-poderoso. Você que é um pastor, você que é uma pastora, você que está fazendo a obra de Deus, volte ao primeiro amor, se for o caso, se for necessário. Você pode enganar dezenas de pessoas, mas ao Senhor Jesus você nunca vai poder enganar.
Ao Espírito de Deus você não vai poder enganar. Você pode modificar sentimentos, você pode fingir de aparência, mas a essência da sua alma sempre vai estar nítida aos olhos de Deus. E para os verdadeiros pastores, parabéns. Não desista, continue nessa caminhada, continue crendo que Deus ele é na sua vida. Você que tem pregado o evangelho da verdade, você que tem sofrido as aflições, meu irmão, homem de Deus, mulher de Deus, permaneça na presença. Faça a diferença. Não dê o seu lugar. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Vamos orar, pastor. É tão bom a gente falar, né? Que a hora passa tão rápido, né? Passa rápido demais. Vamos estar orando. As palavras maravilhosas. Não só apenas nos ouvidos, mas desceu para o coração. E a gente guarda para a vida. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus. Nós te louvamos, meu Deus, por essa tarde neste lugar. Pela presença Glória do Teu Espírito Santo aqui conosco, meu Pai. Te apresento a vida de cada irmão, de cada irmã que vai, Senhor, assistir a essa entrevista. Que o Teu Espírito Santo os conduza, meu Deus, segundo a Tua vontade. Pai amado e santo, estende a Tua mão sobre o Teu servo, pastor Klaus, sobre o seu ministério, sobre a sua família, esposa, filhos, que ele possa prosperar neste lugar, Senhor, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida dele. Te apresento a vida de cada ouvinte, Senhor, de cada irmão e irmã que vai ouvir, que vai assistir a essa entrevista. Que haja cura sobre a vida dos enfermos, que haja tranquilidade sobre a vida daqueles que estão ansiosos, que haja cura sobre a vida daqueles que são depressivos. O Senhor é o mesmo, o Senhor é o Deus que não muda. Em Ti está, Pai, a essência e a plenitude do poder. Aleluia. Em o nome de Jesus, Senhor, cura pessoas agora. Coloca a Tua unção, a Tua mão na enfermidade e vai curando vidas, meu Pai, abençoando lares, abençoando famílias, em o nome do Senhor Jesus. Pai, pela fé, nós somos gratos a Ti, pela vitória de muitos que estão agora assistindo esse podcast. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe esse estúdio, nossa irmã que está conosco, nosso irmão que está também lá na retaguarda, os abençoa poderosamente, faça prosperar esse trabalho, em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém? Amém. Pastor, queria só mandar um beijo para minha esposa. Com certeza. Tá bom? Meu amor, te amo. Homem romântico é assim. Tá certo? Um beijo para você, um beijinho para Keila, para o Melk e para a Gleice. Aqui, ó. Aqui. É. Amém, amém. Meu amor, um beijo, viu? Te amo muito. Beijo, Melk, Keila, Gleice. Estamos juntos em nome de Jesus. Eita, coisa boa. Pastor, fala onde está a igreja, faz o convite para Assembleia de Deus, Fé, Graça e Paz, no Bosque das Arapiracas, número 82. Temos congregação nas Cacimbas, Rua Leite Neto, 72. Residencial Agreste, também temos uma congregação. Lagoa da Canoa, também temos Fé, Graça e Paz. Pensa. Também São Sebastião, lá no sítio Genipapo, Fé, Graça e Paz, aguarda sua visita. Na cidade do Igaci, também temos uma lá, Fé, Graça e Paz. Povoado Novo Rio, também temos uma igreja Fé, Graça e Paz. Taquarana, também temos uma congregação Fé, Graça e Paz. Na cidade de Maravilha, lá no centro da cidade, no terceiro sábado vamos estar lá inaugurando, mas já está tendo culto. Que bênção, graças a Deus. Já tem almas para Jesus. E uma sementezinha na África, quando você for fazer um safari, muito bom. Lá na África, você vai lá em Moçambique e você vai encontrar a Assembleia de Deus, Fé, Graça e Paz. Forte abraço, pastor Klaus. Um abraço para todos. Boa. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando todos vocês. Mais um episódio maravilhoso com o pastor Adilson Tavares. E não deixem de assistir na íntegra. Tá maravilhoso. Deus abençoe e desperta Arapiraca.